relançar aos cidadãos proposições que abalam a legitimidade do pleito eleitoral às vésperas da sua realização, que já foram desmentidas, já haviam sido desmentidas, e sem a exposição de novas bases que as fundamentem. Não é contribuir para o progresso das estruturas da democracia, mas é degradá-la ardilosamente, pela destruição da confiança de que o sistema depende. O que se tem pormenorizado nos autos é a ocorrência de pronunciamento que teve em mira vasto público e em que se repetiram assertivas insubsistentes, voltadas para incutir desassossego quanto à correspondência dos resultados oficiais do pleito com a efetiva vontade popular. Todo o discurso buscou produzir a errada impressão de que o processo de votação é obscuro, insuscetível de confiança, aparelhado para manipulações de resultado e para forjar uma vitória do adversário, do autor do pronunciamento, que seria vítima dessas cavilações. Um discurso dessa ordem não compõe o domínio normativo da liberdade de expressão. O discurso, ao mesmo tempo que ensejava indisposição do eleitorado para com o candidato oponente, que seria o suposto beneficiário dos esquemas espúrios imaginados, despertava apoio à posição do presidente da República como candidato acossado por sinistras engrenagens típicas da espécie de política a que ele seria estranho. A circunstância de essas palavras haverem sido vertidas com solenidade pelo chefe de Estado perante a comunidade dos representantes diplomáticos estrangeiros induzia o cidadão a conferir ainda maior verossimilhança às acusações infundadas, em prejuízo da clareza da verdade. A reunião para propagar notícias falsas e conclusões falaciosas não respondeu, assim, a razões de Estado que justificariam a cerimônia. O intuito foi apenas e nitidamente eleitoreiro. Está caracterizado que o candidato à reeleição se valeu da sua situação funcional de presidente da República para, mediante notícias que sabia ou deveria saber que serem desavindas da verdade, obter a atenção e a adesão de eleitores. Está caracterizado o uso da função pública para benefício eleitoral indevido. Enfim, a desconexão do ato com algum propósito legítimo exibe o desvio de finalidade. O segundo e o terceiro elementos característicos do abuso de poder estão demonstrados. O quarto elemento, o da gravidade da conduta, pode ser enxergado sob dois ângulos. A impugnação do sistema de votação e apuração, empreendida pelo presidente da República, com argumentos desautorizados pelos fatos, nas condições vistas, apresenta gravidade em si mesma. O discurso que reiterava outros tantos é apto para, por si, perturbar a tranquilidade institucional que deve ambientar as eleições no sistema democrático. A desconfiança quanto à fidelidade do resultado apurado à efetiva manifestação de vontade do eleitor é causa de estremecimento do apoio popular à própria existência de eleições. A normalidade e a legitimidade das eleições ficam atingidas. O sistema representativo desacreditado solapa a base da opção fundamental do Constituinte por um Estado democrático de direito. Críticas mais do que temerárias, críticas sabidamente infundadas ao funcionamento do sistema de votação incorporam esse risco, revelando-se assim de ressaltada gravidade. Essa avaliação tem o abono do Supremo Tribunal Federal. Na TPA 39, a gravidade íncita a ataque infundado contra o sistema de votação foi realçada no voto do ministro Gilmar Mendes, quando ele disse: o discurso de ataque sistemático à confiabilidade das urnas eletrônicas não pode ser enquadrado como tolerável em um Estado democrático de direito, no qual se propugna o sufrágio universal pelo voto direto e secreto como direito fundamental qualificado como cláusula pétrea, especialmente por um pretendente a cargo político. Tal conduta, diz o ministro, ostenta gravidade ímpar, pode comprometer o pacto social em torno das eleições. Aceitar como normal ou legítimo esse discurso de legitimação do resultado das urnas, continua o voto, volta-se analisando o retrospecto histórico da nossa República contra a própria Constituição Federal de 1988, a qual juramos proteger. Bom, bastaria
essa perspectiva, esse primeiro ângulo de visão, para que a gravidade do evento se desse a conhecer. Esse elemento, contudo, ganha também marcada dimensão, por outro modo de ver, quando se levam em conta acontecimentos posteriores à reunião, circunstâncias que o tribunal entendeu que compõem o âmbito de cognoscibilidade desta AIGE. A propósito, essa decisão da Corte não tem nada de revolucionário do ponto de vista processual. É bem sabido que o juiz pode e deve levar em consideração fatos supervenientes ao ajuizamento da ação que interfiram no julgamento do mérito. Isso é o que comanda o artigo 493 do Código de Processo Civil. Isso é assim, tendo em vista que a sentença deve refletir o estado da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. Por isso o juiz deve levar em conta o chamado fato superveniente. O que não se admite é o conhecimento de fatos alheios à lide, como definida pelo pedido e pela causa de pedir. Foi esse o contexto que se viu presente em julgado outro, bem conhecido, relacionado com as eleições de 2014. Aqui, contudo, não se traz a estudo fato desvinculado das balizas da controvérsia como gizadas inicialmente. Nada obsta que fatos ocorridos depois da inicial possam ser contemplados, na medida em que confirmam o que o investigante tinha como de possível ocorrência. Esses fatos, se antes estavam no plano da potencialidade, passam adiante ao campo da atualidade, sem se desgrudarem do fato base que animou a propositura da demanda. Sob esse ângulo, tem-se que o chamado à desconfiança nas eleições não rendeu ao candidato a maioria dos votos, mas provocou reações de desabrida e descomedida desconfiança de parcela da população sobre a legitimidade dos resultados das urnas, como jamais se viu desde o advento da Constituição de 88. É notório que depois das eleições aconteceu uma inédita mobilização de populares que rejeitavam aberta e publicamente o resultado do pleito, recusando-lhe legitimidade. Acampamentos de pessoas pedindo medidas de ruptura da ordem constitucional, manifestações violentas de rua e bloqueio de rodovias foram promovidos por pessoas que aderiram à ideia da ilegitimidade das eleições. Estão ainda presentes e nítidas as imagens do dia 8 de janeiro de destruição e de assinte aos poderes constituídos. O discurso contra a confiabilidade do sistema de votação eletrônica, mesmo que não visasse a esses resultados específicos, não poderia ter mais expressiva revelação do seu infesto potencial antidemocrático. Igualmente, sob esse segundo ângulo, se exibe a gravidade das circunstâncias. O quarto elemento caracterizador do abuso de poder político. Ao ver do Ministério Público, portanto, estão reunidos todos os elementos definidores do abuso de poder político de que o candidato investigado é acusado. A conclusão do parecer se conforta em precedente do TSE de 2021, caso Francisquini, em que se definiu que ataques ao sistema eletrônico de votação podem configurar abuso de poder político e ou uso indevido dos meios de comunicação quando redes sociais são usadas para esse fim. O precedente ressalta a outra hipótese de procedência da ação, atinente ao uso indevido dos meios de comunicação, que também concorre para o desfecho de procedência da demanda, já que o discurso encontrou divulgação em redes sociais da internet ligadas ao investigado. O pedido de condenação do primeiro investigado à pena que ainda resta cabível de inelegibilidade merece acolhida. Obrigado pela atenção.